Lazio e Flamengo encaminham um acordo sobre o jogador Tati Castellanos, afirma o site italiano. Vou falar com vocês sobre isso hoje. E ainda sobre Tati, meus amigos, apesar dos números do jogador, do atacante, não serem maiores do que o do Pedro, porque o Pedro é referência, Pedro é artilheiro total, em comparativo com Bruno Henrique e Caio Jorge, o jogador está acima desses dois jogadores. Então, será que é uma boa vir para o Flamengo? Falando sobre o Vitão, no vídeo de hoje ainda, você vai entender o porquê do Flamengo não ter subido a oferta pelo zagueiro, uma vez que Cruzeiro está tentando também tirar o atleta aí do Internacional caloteiro. Meus amigos. Falando ainda sobre Cruzeiro, aparentemente estão avançando na tentativa de retirar o jogador Everton Cebolinha do Flamengo. Será que vão conseguir? E falando ainda sobre o time mineiro, Gerson e Cruzeiro empacam aí na negociação por retorno ao Brasil. Vou trazer também no vídeo de hoje falas polêmicas de Eduardo Batista, nosso presidente do Flamengo, numa reunião com os sócios aí, conselheiros do clube, onde ele escrachou e teve uma fala lá dele bem polêmica, de seguinte, ó: se os outros clubes quiserem tacar pedra no Flamengo, receberão montanhas de pedra. É isso aí, BAP, pra cima deles, uma vez que estão tentando sacanear o Flamengo não pode dar mole. Mas tem muito mais informação, eu tô vendo aqui, meu irmão, um monte de aba aberta pra eu falar com vocês de notícias do Flamengo, mas antes de seguir, eu preciso te pedir, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do Malvadão, do mais querido, do nosso Mengão. Lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho e ajuda a gente a crescer cada vez mais. E é de graça, você não paga nada por isso. Na humildade, na moral, dá essa moral aqui pro canal. Lembrando que eu e você somos da mesma família, possuímos o mesmo DNA e amamos o Flamengo. Sem mais delongas, vamos pro início do vídeo. Deixa eu me ajeitar aqui. Foi isso mesmo que você ouviu na chamada do vídeo. Lazio e Flamengo parece que estão aí entrando num acordo pelo atacante Tati Castellanos, afirmou aí um site famoso italiano. Vamos ver aqui a reportagem. De acordo com o portal italiano, o site italiano Insider Lazio, o centroavante argentino estaria muito próximo de um acordo com o mais querido e já é tratado, tá, a um pequeno passo do Mengão. A negociação estaria sendo concluída por valores em torno de 22 milhões de euros, cifra que corresponde a aproximadamente 143 milhões de reais na cotação atual, gente. Além, aí que tá, de bônus atrelados a metas. Vai lembrar que o valor, né, inicial pedido pelo time da Lazio para vender o jogador para qualquer outro clube era de 25 milhões de euros. A cidade está se perguntando, então o Flamengo conseguiu um bom desconto, um desconto de 3 milhões. Que nada, meus amigos, porque esses bônus atrelados a metas, os caras não são bobos. Normalmente bota assim, ó: se o jogador disputar tantos jogos como titular, aí tem que pagar mais 3 milhões. Estou dando exemplo. Se o jogador fizer tantos gols, se o jogador fizer tantas assistências, então com certeza o time da Lazio vai conseguir conquistar os 25 milhões que deseja pelo jogador, tá? Lembrando que na última janela de transferências, né, como disse, o time da Lazio queria 25 milhões de euros e o Flamengo ainda tentou reduzir esse valor, buscando aí alternativas para viabilizar o negócio, mas as tratativas não avançaram naquele momento. Estou falando da janela do meio do ano. Aparentemente, agora o cenário é mais favorável a essas conversas, tá? Agora, você deve estar se perguntando, mas a Lazio quer realmente vender o jogador? A princípio, tá? O time da Lazio tá com um transfer ban da FIFA. E vender um jogador não quer dizer que vai conseguir comprar outro, porque não pode contratar ninguém com o transfer ban. Então, muito provavelmente, se forem vender, por exemplo, o Tati Castellanos para o Flamengo ou para qualquer outro clube, eles vão primeiro precisar pagar a dívida, se livrar do transfer ban para poder contratar o jogador. Então, não significa que esse dinheiro do Tati vai ser investido em outro atleta. E é por isso que às vezes o clube prefere não vender e permanecer com o elenco, tá? E se livrar das dívidas de alguma outra maneira,
para que não se desfaça de um jogador e depois não tenha peça de reposição. Lembrando que Tati Castelhanos, se vier para o Flamengo, vai disputar com o Pedro. Aí você deve se perguntar, mas tem como disputar com o Pedro? Ele é tão bom jogador assim? Vamos falar então sobre os números do Tati. Já falei aqui num vídeo anterior que não tem como disputar com o Pedro. Ah, como assim, gente? Falando sobre as médias, o Pedro, por exemplo, faz a cada 2 jogos um gol. Ou seja, a média de gols por partida é de meio, 0,5. Para você ter noção, o Tati Castelhanos tem uma média de, deixa eu ver aqui, ó. Tá aqui, ó. 0,33 gols por partida. Ele precisa, então, de 3 jogos para fazer um gol. O Pedro precisa de 2 jogos para fazer um gol. Mas, quando comparado, tá, com os outros jogadores do Flamengo, falando aqui de Bruno Henrique, tá? E um jogador famosinho aí atualmente, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, Caio Jorge, né? Ele ainda é melhor que esses 2 jogadores. Então, será que vale a pena? Eu te pergunto, você traria Tati Castelhanos para o Flamengo? Lembrando de novo que ele vem para disputar a vaga de centroavante com o Pedro, mas não é um centroavante de área, como o Pedro tem presença firme ali, tá? Não é um jogador bom também para fazer o famoso pivô. Ele é mais de atuar em pressão, como o Plata faz, como o Samuel Lino. Então, sua opinião nos comentários sobre esse atacante. Nesse momento, vamos falar sobre o zagueiro Vitão. Você sabe que o Flamengo meio que praticamente desistiu de negociar com o Internacional, né, a vinda do jogador, mas o Cruzeiro entrou ali e aparentemente, né, comendo pelas beiradas do jeitinho mineiro, tá tentando levar o jogador lá para presentear o Tite. O Tite pediu sim que o Vitão fosse contratado aí pelo time do Cruzeiro. Vamos lá, vamos falar sobre valores, né? O Flamengo, você já sabe, né? Tava tentando aí contratar o jogador, ofereceu 4 milhões de euros à vista, tá? Mais o perdão de uma dívida de 4 milhões de euros com 700 mil euros de multa. No total, o Flamengo então ofereceu para o Internacional, pelo jogador, pelo passe do jogador, 8 milhões e 700 mil euros. Mas o Internacional falou pro Flamengo o seguinte: não, eu quero 10 milhões de euros, se você não quiser pagar isso, o problema é teu. E recentemente tentou até renovar o contrato do jogador. Você já viu esse vídeo, provavelmente aí, vídeo que temos aqui no canal. Tentou renovar e colocar uma multa contratual de 10 milhões, que é o que eles gostariam que o Flamengo pagasse. Entretanto, o Cruzeiro entrou na jogada e o Inter resolveu fazer negócio com o Cruzeiro. Aí o Inter falou o seguinte, ó, queremos 7 milhões de euros, aproximadamente aí 46 milhões de reais, mais 2 jogadores de vocês. Caraca, o Internacional tá meio louco, né? O Internacional pediu um meia-campista japa como um empréstimo, então não seria adquirido pelo Internacional. Entretanto, pediu também um outro defensor, um jogador chamado João Marcelo, colocando ele aí no acordo. Então ele viria em definitivo. Então, se você parar para pensar, eu não sei quanto está hoje valendo aí o João Marcelo, né, no Transfer Market. Deveria até ter visto, né? Mas eu acho que provavelmente é superar aí ou ia chegar perto dos 10 milhões de euros. O Internacional acha que é malandro. E aí você deve estar se perguntando, então tá tudo certo? A ESPN, por exemplo, anunciou que sim, que o Cruzeiro estava pertíssimo de fechar aí a ida do Vitão. Mas, João Marcelo deu para trás, irmão. Mandou-lhe uma negativa, dizendo o seguinte: não quero jogar nessa porcaria de time do Rio Grande do Sul, nesse Colorado. Que isso porra. João Marcelo tá no Cruzeiro. Cruzeiro disputando tudo. Tá na Libertadores. O cara vai ser transferido, vendido para um clube que lutou para não cair, gente. Você tem noção do que é isso? Então, João Marcelo não quer ir para o Cruzeiro, para o Internacional. E aí, no momento, melou a negociação e o Vitão segue no Internacional, podendo assinar pré-contrato no meio do ano com qualquer outro clube. O Flamengo segue na moita. Se bobear, o Vitão ainda vai jogar no Flamengo na próxima temporada. Vamos observar cenas dos próximos capítulos. E o time do Cruzeiro com muita malandragem, rapaz, esse time do Cruzeiro vai ficar perigoso pro próximo ano. Eu tô falando isso com um monte de gente. Quando eu vou conversar com amigos, né, sobre futebol, é fogo, né, gente? Eu produzo vídeos aqui, mas, pô, quando eu vou no mercado, aí o cidadão lá, pô, flamenguista,
Fala com a gente aqui sobre o Flamengo. É fogo, minha mulher fica revoltada, porque, pô, o tempo todo eu já faço, tenho que fazer vídeo sobre o Flamengo em casa, e aí vou no mercado, vai no sacolão, vai na rua, pô, na igreja, todo mundo quer falar sobre o Flamengo ou sobre outros times, né? Isso é difícil, mas vamos lá. Cruzeiro, gente, com um time top que já tá com um time bom demais, cara. Pô, tá maluco, velho. Eu acho que o problema hoje do Cruzeiro é o técnico, que é o Tite, que eu não gosto de jeito nenhum. 1000 vezes Felipe Luiz. 100.000 vezes Felipe Luiz, gente. Tite é muito ruim, Felipe Luiz é muito bom. Tem gente que acha que eu sou contra o Felipe Luiz, eu não sou contra o Felipe Luiz. Eu curto muito o trabalho do nosso técnico. Só não acho que ele tá fazendo correto, agindo corretamente com o Flamengo. Quem deu oportunidade... Cara, não é assim não, gente. Quem deu oportunidade pro Felipe Luiz ter uma carreira foi o Flamengo, pô. Sabe? Então, como que ele pode estar cobrando esses valores altíssimos e ainda não querendo aceitar multa contratual, ficar 2 anos no Flamengo, sabe? Eu acho que tá muito estranho isso, mas vamos lá. Cruzeiro, que é o tópico do vídeo, tá trazendo um monte de jogador, tá tentando trazer jogador de só top, meu irmão. O problema pra mim é o técnico. E no caso do Everton Cebolinha, parece que está sendo ganho. O Cruzeiro está ganhando ele pela lábia, porque já apresentou um projeto top de carreira. Lembrando que Everton Cebolinha viveu o seu melhor momento no ano passado, tá? E no ano anterior com o Tite. Tite chegou, se eu não me engano, no final de 2023. Everton Cebolinha começou a jogar com ele, porque já tinha passagem pela seleção brasileira. Entrou numa fase maravilhosa, mesmo com o Tite depois indo mal. Everton Cebolinha e Pedro fazendo gol pra caraca, mas se machucou, rompeu aí o tendão de Aquiles. E aí o Cruzeiro tá tentando mostrar pro Everton Cebolinha que os minutos que ele precisa e não está tendo no Flamengo, vai ter no Cruzeiro, pô, porque ele quer ir pra seleção brasileira, ele tá em alto nível, pô, mas Felipe Luiz prefere aqui no Flamengo o Samuel Lino, coisa de louco. Então pode ser que, Everton Cebolinha realmente deixe o Flamengo para ir pro Cruzeiro, e o Flamengo já disse que, pô, se a proposta for boa, faz negócio. Não tem vontade de desfazer do jogador, mas se tiver muita pila, com certeza vende. Agora, e Gerson? Mudando de assunto, Gerson vai ou não vai chegar no Cruzeiro? Aparentemente, a negociação com o Zenit empacou e o Gerson vai permanecer por mais um tempo aí nesse frio congelante da Rússia, meus amigos. Vendo os mísseis passar, vendo as balas. Tá maluco, Gerson? O que tu fez da tua vida? Por que a negociação empacou? Razão. Parece que o Cruzeiro aí, meu irmão, não quer desfazer do jogador Jonathan Jesus. Não quer, não. Vai lembrar que o Zenit disse o seguinte, quer levar o Gerson? O valor do jogador, para vocês, dá para fazer por 25 milhões de euros. Se vocês me pagarem 15 milhões de euros e me darem um zagueiro aí, Jonathan Jesus, um moleque muito bom, por 10 milhões de euros. Aí parece que não quer desfazer do jogador, do defensor, do zagueiro. E aí o Zenit falou o seguinte, não quer não? Então, para tirar o Gerson, vai ter que, se quiser, pagar 40 milhões de euros. E aí o Cruzeiro não tem essa milha para tirar o Gerson de lá. Tô rindo pra caraca, deixe sua opinião nos comentários sobre esse entrave aí na negociação do Zenit e Cruzeiro. E o presidente BAP, meu irmão, disse que será extremamente agressivo com os times que tentarem agredir o Flamengo, meus amigos. Eu gosto muito do BAP, na moral, mano, porque o BAP é aquele tiozão, parece aquele tiozão, eu tô virando tio também, né? Mas aquele tiozão velhão, sabe? Carioca total, meu irmão. Que não leva desaforo pra casa, aquele cara insano, aquele cara que, meu irmão, partiu pra cima, eu parto também, não vou correr nunca de uma briga. Esse é o BAP, meu irmão. Esse é o BAP. É isso. E aí você acha o quê? Que ele tá errado? Eu acho que tá certo. Teve uma polêmica recente aí, a galera meio que, até site flamenguista, alguns influencers dizendo assim, pô, mas ele errou, fala isso, tudo. Meu irmão, para pra pensar, todo dia o Flamengo é atacado pela mídia, por jornalistas, homens e jornalistas mulheres. E aí tem que ter alguém para defender. O superior hierárquico, o comandante do Flamengo é o BAP. Se o BAP, como comandante, não for líder desse Flamengo, a gente está ferrado, irmão. Porque eu, por exemplo, faço vídeo.
falo o que eu tenho que falar, critico esses caras que batem no Flamengo, mas eu sou pequeno. O BAP é grande, irmão. E ele tem um porrete gigantesco como diplomacia do lado dele, que são as falas. E ele não mede, bate realmente. Vamos aqui, reportagem rapidamente. BAP afirmou, tá, que haverá reciprocidade aos rivais no Maracanã em 2026. Você tá vendo o que tá aqui atrás? Você tá vendo, pô, desde o início do vídeo. É assim que os torcedores do Flamengo, quando vão nos estádios, no chiqueiro do Palmeiras, lá ver aquela porcalhada jogar, quando o time do Flamengo vai lá, é assim que a gente vê o campo. Quando o Flamengo vai lá no chiqueiro, na Arena MRV, chiqueiro daquelas galinhas sujas, daquele galo depenado, que é o Atlético Mineiro, é assim que o torcedor do Flamengo vê o jogo. E eu te faço uma pergunta, isso é justo, irmão? Não é. E o BAP disse o seguinte, que vai colocar redes no Maracanã para o setor visitante. Ele disse o seguinte, que as redes, meu amigo, as redes serão mais fechadas ainda, para dificultar ainda mais a vida de quem for torcer contra o Flamengo. E ele tá errado nisso? Não, está certo, tá certíssimo, tá? Irmão, BAP ainda afirmou o seguinte, se tentarem jogar uma pedra no Flamengo, nós tacaremos uma montanha quando você vier aqui. Rapaz, o BAP tá brabo, meu irmão. É isso mesmo, tá corretíssimo. E aí, seguindo, ele ainda citou o Palmeiras, falando da boçalidade, tá, que o Palmeiras cometeu durante esse ano, tá? Olha o que ele falou do Palmeiras. E olha o Palmeiras, olha o que fez. O Palmeiras fez uma boçalidade, gastaram 700 milhões e não ganharam nada. Não ganharam nada, mas, olha, não deixaremos ninguém gastar mais do que a gente no Brasil, porque a gente tem dinheiro para isso. O que a gente não pode fazer é errar as janelas de transferência. O BAP tá dizendo que vai ser agressivo demais, mano, que não vai deixar ninguém gastar mais. Falou sobre o Corinthians, sobre o São Paulo, sobre a folha salarial e disse o seguinte, que todos esses estão gastando mais que o Flamengo, mas não vão gastar mais. Porque, é claro, além de gastar, tem que gastar direito. Mas o Flamengo vai fazer isso, porque tem muito dinheiro. Só opinião nos comentários. Nesse vídeo falarei sobre o BAP ainda, nessa reunião que teve aí com os conselheiros e com os sócios do clube. Ele falou sobre postura do Flamengo, sobre saídas, tá, e entradas, chegadas no elenco em 2026. Falou sobre idade limite, que o Flamengo pretende contratar jogadores com um máximo aí de idade, tá? Isso vai passar a ser assim no Flamengo, para diminuir a idade média. E ainda comentou sobre, tá, gramados de plástico e gramado também do Maracanã, falando aí sobre a questão. Não adianta você também falar mal do gramado de plástico e ter um gramado ruim. Tu vai ver tudo isso no vídeo de agora. Fica comigo até o final. E aí, então, falando sobre postura do Flamengo, sobre saídas, tá? O presidente do mais querido debateu isso e disse o seguinte, que a tendência nesse ano de 2026 é diminuir a arrecadação com as vendas em até metade, tá? Metade. Não quer vender jogador, porque a ideia é proteger o elenco. Bacana, hein? Olha o que ele ainda afirmou, tá? Que no momento o plantel do Flamengo, tá, está fortalecido e ele não enxerga necessidade de venda para fazer caixa. Afinal de contas, o clube acabou de bater, meu irmão. Trouxe isso no vídeo, né? O próprio recorde de receita na história. O Flamengo chegou aí a 2 bilhões e 100 mil reais. 2 bilhões e 100 mil reais. Aí você deve estar falando, pô, mas isso é muito dinheiro? Meu irmão, o Palmeiras, que foi um outro time que arrecadou muito esse ano, conseguiu chegar a 700 milhões, aproximadamente aí meio bilhão. O Flamengo conseguiu 2 bilhões e 100 milhões, gente. É coisa de maluco. Então, para tu ver a diferença entre os times, tá? E aí, BAP explicou que a postura do Flamengo, então, em 2026, será a de, primeiramente, proteger o elenco vencedor de 2025. Em segundo lugar, fortalecer as posições que o clube vê como necessárias. O presidente bateu na tecla de ter pelo menos 2 jogadores de nível próximo para cada posição. Bacana, né? E aí, falando sobre a questão da idade, tá? O mandatário deixou claro
nessa live aí que fez pela Flamengo TV, que as próximas contratações devem ser de jogadores mais novos. Sendo assim, o foco do rubro-negro será em baixar a média de idade do elenco. Olha o que ele afirmou, ó. Vamos continuar no processo de reforço do elenco. Não vou entrar muito nos detalhes, mas precisamos reduzir a idade média do nosso elenco. Para jogar aí 75 ou 80 partidas no ano, é preciso ter jogadores mais fortes e jovens. Vamos estimular uma competição feroz em todas as posições. E aí, para finalizar, ele comentou sobre a questão do gramado, gente. Gramado aí de plástico e tudo mais. Se você não sabe, o Flamengo trouxe um especialista, tá? Um cara que toma conta lá dos gramados no Catar para avaliar o gramado do Flamengo. E o Flamengo tomou uma nota 3, de 1 a 5, de 0 a 5, o Flamengo ficou com uma nota 3, que parece que ser uma nota muito boa para gramado. Mas o BAP pretende, no próximo ano, chegar em nota 4, empatando com o Corinthians, que também avaliou o gramado e ficou com nota 4, tá? E no ano de 2027 atingir uma nota aí 5, que é a melhor nota possível para os gramados. Mas, só para você saber, no Brasil, os dois clubes, tá? Após avaliado, os dois clubes que conseguiriam, por exemplo, na verdade, estar atuando no futebol europeu, né, onde os gramados estariam de acordo com a FIFA, Maracanã e o estádio lá do Corinthians, acho que de Itaquera, né? Flamengo encerra 2025 com o maior aproveitamento entre clubes da Série A. Você vai ver comigo o ranking e ainda o Mengão anunciou o recorde histórico de receita nesse primeiro ano de gestão BAP. Fica comigo até o final, vamos lá. O Flamengo encerrou a temporada sendo o clube com o maior aproveitamento entre todos os times da Série A, gente. Os números mostram como o time comandado por Felipe Luiz, nosso mister, foi dominante em 2025, tendo um percentual altíssimo de aproveitamento no ano. Segundo o levantamento de final de temporada, né, do GE, o mais querido fechou o ano com 70,5% de aproveitamento em uma maratona de 78 jogos disputados. Doideira, né? O Flamengo foi a equipe que mais venceu, só para você ter noção, e a que menos perdeu entre a elite nacional. Foram, no total, 49 vitórias do Mengão, 18 empates e apenas 11 derrotas num ano todo, gente. Tem noção? Em todos os campeonatos? O grande desempenho foi coroado com as conquistas, você sabe, do tetracampeonato da Libertadores, o campeonato aí do Brasileirão, tivemos também campeonato carioca, tivemos a Taça Guanabara, tivemos a Supercopa, né, do Brasil, tivemos caraca, mano, o Derby das Américas, tivemos a Copa Challenge, é muita coisa, né? 6 a 7 títulos aí. Você deve estar se perguntando, mas vem cá, como é que ficou os outros times em relação a esse ranking? O principal perseguidor, Cheiro Verde, ficou atrás do Flamengo aí com 66,2% de aproveitamento em 76 partidas, tá? O top 5 dos melhores desempenhos do ano foi completado aí pelo Fluminense com 59,4%, Bahia com 59,2% e Cruzeiro aí ficando com 57,5%. Vasco da Gama, só para comentar, 40,5%. Deixa eu ver a posição do Vasco. 18ª, meu irmão. Merece, né? Merece ficar lá perto da zona de rebaixamento. Agora, mudando um pouco de assunto, tá? O Flamengo anunciou aí um recorde histórico na receita desse primeiro ano do BAP, gente. Tem noção? Já comentei sobre isso, mas só para finalizar o vídeo, BAP aí fez uma longa e detalhada apresentação direcionada aos sócios nessa terça-feira e ele mostrou aí a receita, o recorde da receita, né, histórica do clube. Só para você ter noção, BAP confirmou que o clube gerou 2 bilhões, né? Ou seja, 2 bilhões e 100 milhões de reais ao longo da temporada 2025 sobre a gestão BAP. Números incríveis. Para fechar esse vídeo, vou trazer informações meio que aleatórias no mesmo vídeo. Então, é um vídeo com muitas informações até diferentes. Falarei sobre Neto, ex-craque Neto, ou Bagre Neto, pedindo aí para que a decisão da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Corinthians seja realizada no Maracanã, gente. Ele não quer não que vá para Manaus ou para Belém, não. Ele quer que, ou melhor, Manaus ou Brasília, né? A disputa aí
provavelmente vai acontecer em um desses dois estádios. Mas ele prefere que aconteça no Maracanã. Falarei também sobre o ano maravilhoso do Flamengo. Terminou aí 2025 com menos lesões. Foi um dos clubes com menos lesões na Série A. E para fechar, parece que o Flamengo viajou esse ano de avião. Algo em torno de 3 voltas na Terra, gente. Tem noção do que é isso? Você vai ver comigo. Vamos lá. Começando pelo Bagre Neto. Com Flamengo e Corinthians destinados a se enfrentarem na Supercopa do Brasil em 2026, o apresentador, e ex-jogador Neto fez um pedido curioso para que o duelo seja disputado no Maracanã, casa do Flamengo. E o comunicador aproveitou para justificar o motivo da sugestão. Eu já li a reportagem, vou ser direto aqui com você. O Neto está assistindo o seguinte: se a partida for disputada em Brasília ou em Manaus, vai ficar muito difícil, para que o time do Corinthians tem um apoio forte da sua torcida, pô. A distância é grande, né, gente? Pô, se você parar pra pensar, do Rio de Janeiro para esses dois estados, já é distante. Se você pegar de carro, por exemplo, do Rio, ou melhor, de São Paulo para lá, são mais 6, 7, 8 horas já. Então, assim, ele tem razão nisso. Distante pra caraca, ir pra Manaus ou ir ainda pra Brasília. Mas, o Neto falou o seguinte, olha... Eu gostaria muito que acontecesse aqui para ver uma invasão da torcida do Corinthians, botando aí 50% a 50%. Mas eu acho que deveria, apesar do Maracanã ser do Flamengo, a renda ser dividida. Teria que ter essa cláusula aí dizendo que, pô, se bater, sei lá, 5 milhões, 20 milhões de reais, 10 milhões para o Flamengo, 10 milhões para o Corinthians. Eu não vou mentir, eu acho uma boa ideia. Pô, final, Flamengo e Corinthians no Maracanã, gente, ia lotar pra caraca e eu acho que seria justo dividir realmente a torcida 50-50 e ainda a renda. O que você acha disso aí? Eu acho que o Neto, que fala besteira pra caraca dessa vez, tem uma razão e falou muito bem. Agora, Flamengo termina o ano de 2025 como um dos times com menos lesão da Série A, gente. Tem noção do que é isso? Só pra você ter noção, a posição que o Flamengo ficou, na 15ª. 15ª. Aí você deve estar falando, pô, tá ruim demais, que nada. Porque, só pra você ter noção, o primeiro com baixas foi o Botafogo, com 55. Então ele tá na primeira colocação com mais baixas. O Flamengo tá na 15ª com 32 baixas apenas. E o Cruzeiro ficou na melhor posição, na 20ª posição aí com 22 baixas. Então o Flamengo, 5 posições abaixo do Cruzeiro. Tá numa boa colocação, né? Foi muito bom esse ano. E aí, pra fechar, é isso mesmo que você ouviu. O Flamengo rodou mais de 130 mil quilômetros, gente. Nesses deslocamentos aí para viagens nacionais e internacionais ao redor do continente. Isso equivale a 33 voltas na Terra. 8 dias viajando de avião, você tem noção? Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, já vai deixando aquele like maroto. Se você não é inscrito no canal Daniel Rubro Negro, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho e ajuda a gente a crescer cada vez mais nessa linda plataforma. E eu e você somos da mesma família, possuímos o mesmo DNA e amamos quem? Amamos o Flamengo. É isso. Saudações rubro-negras. Excelente Natal para vocês aí. Não sei quando você vai ver esse vídeo. Que Deus abençoe sua casa, a minha, que não falte nunca nada. Tenhamos muita paz e saúde. Saudações rubro-negras para sempre mesmo.